eu vou recapitulando aqui o que já foi dado. Tranquilos? O que já foi dado, né? O que eu comecei, pelo menos o que já foi dado é muita coisa, tá? Mas o que eu comecei a explicar na última aula foi justamente roldanas. Para que serve, quando que a roldana diminui o peso, né? Associação de roldanas, né? A forma de configurar as roldanas. Né? Aqui no caso a força dividiu por 2, aqui a força vai dividir por 3 e aqui a força vai dividir por 4, que vai ficar muito fácil, inclusive, de movimentar e levantar o mesmo peso em todas elas, né? Aqui eu tive que fazer uma força de 10 newtons, aqui só da metade, só 5, aqui só de um terço, 3,33 e aqui de um quarto, 2,5, né? 2,5. Então reduziu pra caramba. Essa última configuração aqui, ó, me ajuda demais. As duas de baixo são móveis, você vê que elas movimentam, né? E as duas de cima são fixas. Por quê? É lógico que não é só por fato de umas ficarem paradas, as outras dividindo, né, que levaram esse nome, mas as móveis sempre contribuem, dividem a força-peso. Né? A força-peso, porque massa é 1 quilo e pronto, acabou. Né? Tem mania às vezes falar, dividiu a massa. Não, não dividiu a massa. Dividiu a força necessária para levantar a massa. Então, divide a força, dividiu em 4, porque é 2 ao quadrado, lembra? Agora Ô, aqui fez um. Carlos, Bom dia, Fala, Carlos. opa, bom dia, pode falar. essas roldanas, elas têm algum limite? Tipo, se eu pegar um tanto de roldana e fazer o negócio direitinho, eu posso conseguir levantar um ônibus fazendo, sei lá, Uai, levanto como se fosse 1 quilo? em tese sim, né? Você faria várias associações, né, de roldanas. Por exemplo, se a gente pegasse assim, ó, grosseiramente, lógico, falando, se pegássemos essa daqui, ó, ela já é capaz de dividir por 4, né? Se você Sim, instalar 4 dessa daqui, no ônibus, então só de você colocar 4 roldanas no ônibus, você já dividiria por 4. Concorda? Você já concordo. dividiria por 4. Aí, além de fazer isso, em cada quina do ônibus você coloca uma dessa daqui, ó. Então você vai estar dividindo, para cada associação dessa aqui, você vai estar dividindo o peso do ônibus em 4. Concorda? Só que cada sistema desse aqui divide a força por 4 de novo. Então, tipo assim, cada quina do ônibus, vamos chutar, eu sei que um ônibus não é só isso. Um carro é praticamente 1.000, dependendo do carro também, né? Lógico, em torno de um carro popular em torno de 1.000 quilos. Né? Um ônibus vai ser quilo pra caramba. Mas vamos pegar um ônibus aí, só pra chutar aqui, 10.000 quilos, digamos, né? Só pra facilitar a nossa vida. Se você usasse 4 sistemas desse daqui, você dividiria os 10 mil quilos em 4. Então daria 2.500, beleza? Beleza. Beleza. Aí cada sistema desse aqui teria que fazer uma força de 2.500, né? Que divide de novo por 4. Então, na verdade, ele dividiria os 2.500 por 4, que ia dar aproximadamente 625, né? Aproximadamente não, isso mesmo. Então, olha só, o que era 10.000 quilos, cada pessoa teria que fazer, por exemplo. Ainda é muita força para uma pessoa só, né? Mas fosse 4 pessoas segurando esse sistema, de 10.000 quilos que seria o ônibus, ela já teria que fazer só 625, certo? Olha o quanto você reduziu. Cada uma das pessoas teria que fazer 625. Se você reduzisse aí mais um pouquinho, seria possível sim 4 pessoas levantarem um ônibus. Né? Se você não conseguir, faz isso com a van. Pode ser? Já, Pode já, ser. já ajuda um pouco, né? Mas não é difícil não, tá? Boa, interessante a pergunta. Beleza? Então tá aí, galera. Beleza. Então a última coisa que nós falamos foi sobre isso aí. Vamos para aplicações dessa teoria. Como é que eu falo de alguma coisa que envolve roldanas, como isso aqui, que é uma roldana fixa, e esse aqui, que é uma roldanazinha, que eu até mostrei essa imagem lá na última aula, tá? Mas eu vou optar por passar por esse daqui antes, eu acho que é mais didático passar por esse aqui antes, né? Acho que junta melhor o que eu estava falando aí, beleza? Mas, antes, porém, todavia,
Só um instante. Conceito. Então, eu estou propondo essa situação aqui, onde eu quero, letra A, força gravitacional na massa A, perguntei assim só para ficar mais chique, né? A força peso do bloco A, que ele está sujeito, que o planeta está puxando ele aqui. Força peso da massa B, mesma coisa de A, só que para o carinha B. E força resultante do sistema, o sisteminha simples aqui que é A e B, e a aceleração do sistema. Eu poderia ter perguntado aqui, qual que é a aceleração do sistema, né? Como ele colocou emissão aqui, Mzinho, eu vou colocar uma massa aqui maior. Então vamos aos dados aqui, então, tá? Os dados aqui são o seguinte. Quais seriam eles? O Mzão, ele tem uma massa de, pode ser 20 quilogramas. O Mzinho tem uma massa de 10 quilogramas. E a aceleração da gravidade, mesmo que não falem comigo, é 10 metros por segundo ao quadrado. Da gravidade, né? E aqui ele está perguntando do sistema, tá? Do sistema. Beleza? Do sistema. Então vamos lá, né? Qualquer dúvida é só falar a letra A, para ficar bonitinho e organizado. O que eu tenho na letra A? Eu quero força-peso do cara A. Então aqui vai atuar uma força que o planeta vai exercer, que eu chamo de força-peso, puxando o carinha A para baixo. Só que também vai atuar uma força-peso e uma força até maior no carinha B, porque a massa dele é maior, então é uma força reta, né? Um vetor reto, né? Aqui a gente tem que ficar torto para ver se o vetor sai reto. Isso aí. E aqui uma força-peso, que é o B, exercendo uma força ali, o planeta exercendo uma força sobre o carinha B, que é o dobro da massa, puxando ele ali. E mesmo assim, quer dizer, como aqui tem uma força maior do que aqui em A, vai ter uma resultante, né? E esse sistema vai andar. Eu já sei que esse sistema vai andar na direção de quem tiver maior massa. Vai surgir uma aceleração nesse sentido aqui, ó. Tá certo? E é ela que eu vou calcular no final das contas, tá? Isso aqui eu fiz questão de perguntar, esse passo a passo aqui, foi só para ficar mais didático, tá? Porque geralmente ele vira e fala assim, ele já pergunta de cara, qual que é a aceleração? Aí você que tem que fazer o quê? Calcular o peso de A, né, que é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Nada demais, só pegar a massa lá, que é 10, e multiplicar pela aceleração, que é 10, e eu tenho 100 newtons atuando ali, tá certo? Então tá aí minha força peso, tá? Todo mundo tem forças pesos. Força peso, todo mundo tem força peso, perdão, eu ia querer fazer um trem aqui para falar de todo mundo. Todo mundo tem força peso, mas cada um aí tem uma massa, né? Todo mundo aí tem a mesma aceleração para todo mundo, porém a força peso é diferente, porque depende da massa, né, de cada um aí. B. A B, nada demais, só perguntei ali qual foi. Depois eu vou passar uma atividade dessa para vocês com valores diferentes, óbvio. Então muita atenção aí, qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Vou passar uma tarefazinha. A tarefazinha é quando a gente pede um exercício, dois no máximo, sobre um assunto que a gente acabou de trabalhar na aula, tá? Então, o peso B, ele vai ser a massa de B, que é 20 vezes o G, que é 10. Então são 200 newtons, né, que estão atuando aí, puxando o carinha B. Tem como perguntar tensão na corda, tem como perguntar um bocado de coisa aí, tá? Então vamos devagar. Então tá aí. Força peso. Na letra C, agora eu quero a força resultante. E na D, que eu quero a minha aceleração. Então, a força resultante, gente, é o que sobrou dessas duas que eu acabei de calcular aí, ó. Tá? Eu tenho uma força, né, bem considerável aí, né, em relação à outra aí, que é a força, que é o peso de B, menos o peso de A, tá certo?
Então a força resultante aí é só fazer um menos o outro, né? Os 200 aí menos 100. Então tá sobrando uma força de 100 newtons. Então se está sobrando uma força de 100 newtons, tem 100 newtons para acelerar o sistema aí, tá certo? Então, se tem 100 newtons para acelerar, o que é força resultante? Força resultante é sempre massa vezes aceleração. Qual massa? A massa que estiver sendo acelerada, né? A massa que estiver sendo acelerada. Então, tem uma força resultante aí de 100. Qual massa está sendo acelerada? Todo mundo. Todo mundo está sendo acelerado. Tá? Então, vou pegar 30 vezes a aceleração. Então, vai ser o quê? Uma aceleração do sistema de 3,33 metros por segundo ao quadrado. Dúvidas? Tudo tranquilo? É beleza, não é? Tranquilo, não é? Isso aqui eu estou falando de roldanas fixas, que não diminui absolutamente nada no peso, né? Nada, tá? Só serve ali só para ajudar a transmitir a força sem atrito, que ela vai girar, e só isso. E estou calculando a aceleração de um sistema que tem mais de uma força, inclusive, ó, atuando aqui. Beleza? Por isso que deu uma força resultante. Tranquilos? Todo mundo feliz? Dúvidas? Do outro sistema, exemplo, eu até mostrei que aí já dá pra fazer coisa pra caramba. Eu já havia até mostrado um sisteminha como esse daqui. Tem esse aqui, tem um que tem bloco dos dois lados, né? Então vamos resolver esse aqui primeiro. Esse aqui eu tenho um blocozinho em cima da mesa, né? Eu até falei sobre normal com vocês, né? E tem um bloco pendurado. E ele já até falou que a aceleração aqui é nesse sentido, ó. Beleza. Então tá aí. O que eu tenho que saber aqui? Bem, forças atuando aqui, eu sei que tem um tanto. Inclusive aqui, nesse carinha aqui, ó, B, ele tem força atuando sobre ele. Mas ele não tem atrito, tá? A gente não vai estudar atrito agora. Atrito. São exercícios, por enquanto, que a gente está considerando que a força de atrito é desprezível. Então não tem nenhuma força tentando atrapalhar o bloco vermelho aqui a movimentar, tá? Quais são as forças que estão atuando aqui? Força peso, você pode falar assim, ah, tá atuando, Carlos. Uma força peso lá, sim. Né? Onde tem massa, obviamente que tem força peso. Mas aí a pergunta é, essa força está contribuindo ou atrapalhando com o deslocamento do bloco? A pergunta é essa, tá certo? Então, tem força normal? Tem. Onde tem superfície? Lembra que eu falei sobre superfície com vocês e força normal? Lembra ou não? Que eu falei que toda normal, toda superfície ela exerce uma força que a gente chama de força normal? Falei, não falei? Falou, falou. Falou. Valeu, obrigado. Falou. Então tem uma força aqui contrária, deixa eu colocar ela numa cor aqui para não atrapalhar o escrito ali, de mesmo tamanho dessa daqui, né? Só que em sentido contrário. Então, bem, primeiro, eu tenho dois argumentos fortíssimos aqui, né, para tentar convencê-los aí. O primeiro deles, essas duas forças não estão na mesma direção do movimento, né? Por quê? Porque existe uma força peso atuando sobre o carinha A. Deixa eu colocar um trem aqui diferente. Do carinha A tem uma força peso atuando, tá? Tem aqui uma força peso atuando no carinha A. Graças à corda, ele transfere uma parte da força para esse cara aqui. Então existe uma força atuando no carinha B. Como é através da corda, foi uma corda, uma força que foi transmitida para ele. Então eu vou chamar de tração, que eu já falei também. Se eu falei de normal, eu falei de tração. De tração, que foi transmitida, tração, ou tensão, que é a mesma coisa. E isso são forças, tá? Isso aqui são forças. Isso aqui é uma força, né?
Então, essa força, graças à força peso, ele querendo descer aqui, ele vai e transmite uma força para o carinha de cima, através da corda. Como não tem ninguém segurando o bloco, não tem ninguém impedindo o bloco de descer, vai cair essas outras duas forças aí. Bem, essas outras duas, elas não estão na mesma direção da tensão. Para cancelar a tensão, deveria ter alguma outra força aqui, ó. Alguém segurando o bloco, fazendo uma força para trás aqui, ó, para a direita, né? Fazendo uma força para trás aqui, não, não desce não. Mas ninguém está fazendo essa força. Então por que essas duas forças aqui, peso e normal, não interferem? Porque não estão na mesma direção. Primeiro argumento. Carlos do céu! Nossa, pelo amor de Deus, não grita não, tem com fone. Pelo amor de Deus, não entendi não. Outro argumento então. Outro argumento seria o quê? Eu fazia isso na sala de aula, só para dar uma animada assim, pessoal. Nunca tinha feito EAD online. Então o que que acontece? As duas forças aqui, elas se cancelam, porque elas são iguais, tá? Elas são iguais, ó. Em módulo, isso aqui é módulo, em módulo elas são iguais, tá? Em módulo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, peso, força peso de B é igual a normal de B. Por que que eu não posso falar isso aqui? Bem, deixa eu ver. Porque direção vertical, para as duas, né? São verticais. As duas são verticais. Valor, módulo iguais, módulos iguais. E sentidos opostos. Sentidos opostos. Então eu não posso falar que os vetores são iguais. Os vetores são diferentes. Mas se eu colocar as barrinhas aqui de módulo, eu posso falar que são iguais. Então, como elas são iguais, uma está para baixo, outra para cima, por que são iguais, Carlos? É isso que eu não entendi. Bem, se a força peso fosse maior, você ia entrar dentro da mesa aqui. Se a normal fosse maior, pior. Porque esse negócio ia subir, ia flutuar. Então, como nenhuma das duas coisas acontece, então é porque elas se cancelam. Uma cancelou a outra aqui, tá? Porque elas têm o mesmo valor, então uma cancelou a outra, tá? Então só sobrou, na verdade, só a tensão. Se você quiser, tem como calcular, vou calcular aqui para mostrar, mas só sobrou a tensão. Beleza? A tensão e a força-peso, né? Que se não fosse a força-peso, não tinha tensão. Ah, vou fazer esse experimento no ônibus espacial da NASA lá. Não ia dar certo, porque não ia ter uma força puxando o bloco A para baixo aqui. Beleza? Calma, como assim não existe força? Não, existe sim, só que ela não consegue puxar o bloco, né? Ela tem uma outra função, nós vamos estudar isso depois. A força gravitacional no ônibus espacial que está em órbita ali tem uma função diferente. Quando você está parado em relação à Terra, você é atraído para o centro dela. Mas quando você está movimentando em volta dela, você não é atraído para o centro dela, tá? A gente vai discutir isso melhor, né? Ficou meio estranho que eu falei, né? Mas essa força não é capaz de te puxar para o centro da Terra. Ela tem uma outra função. A gente vai chegar lá. Beleza. Então, o argumento forte foi esse aí, ó. Primeiro que são forças que têm sentidos contrários de mesmo modo, então uma cancela a outra. E o outro argumento, mais fraco, né? Que não está na mesma direção, por isso que não está interferindo. Beleza? Então vamos calcular? Vamos calcular sim. Já tem as massas aí. Não preciso calcular a força-peso de B, só se ele pedir, né? Mas não preciso, tá? Eu só quero descobrir duas coisinhas aqui, tá? Letra A, qual é a aceleração? E letra B, qual é a tensão? Então aqui eu quero saber a aceleração do sistema, não da gravidade, que eu já sei, tá certo? Por enquanto vocês estão confortáveis aí. Que letra estranha. Vocês estão confortáveis aí, tá certo? Depois vocês vão fazer isso aí para nós, vão calcular isso aí. E atenção, tá certo? Se não entender, vai mandar no zap particular. Beleza? Então tá aí, aceleração e tensão. Fechou? Fechou. Vamos. O Eric, o que seria tensão no carro? Eric, não, desculpa, Carlos, confundi, desculpa. Bem, se fosse Eric, ele ia falar que é alguma força entre moléculas,
É, alguma esse é coisa do de tipo, ligação mas aqui, química, tensão tá? seria representado pelo quê? A tensão é um tipo de força. Quando eu for calcular a tensão aqui, ó, Mas ela seria exercida onde? Na corda? No bloco? através da corda. É como se eu amarrasse uma corda em você e te puxasse. Eu uso Ah, a corda para transmitir a força para você. Mas eu vou fazer uma força entendi. em você. Você tem massa. E eu vou te acelerar, porque eu vou tirar. Vou tentar te tirar do lugar, né? Obviamente, se eu conseguir te tirar do lugar, eu vou te acelerar. Então é uma força como outra qualquer, mas por que, que eu chamo ela de tensão então? Só para identificar que ela está sendo transmitida através da corda. Se não fosse corda, não existia tensão. Beleza? Então vamos lá, letra A. Letra A. Então vamos lá, letra A aqui. Ah, mas antes de calcular a letra A, tem o seguinte: eu tenho que calcular as forças que atuam aí. Então, primeira coisa, tá? É isso que talvez perde, né? Lá eu fui pedindo as coisas na sequência, isso vai te ajudando a lembrar, né? Construir o raciocínio. Aqui eu só estou sendo direto, né? Então, mas só que você tem que lembrar que você tem que calcular a força-peso. De quem? De quem de fato está movimentando o sistema, que é o bloco A. Então, primeiro eu vou calcular o peso do bloco A. Então tá aí. Força é um vetor, aceleração da gravidade também é um vetor, porque eles têm direção e sentido. Massa não é. Então a força-peso aqui, ó, do carinha A é só pegar a massa dele, que é 5 vezes 10. Né? Fechou. Força-peso, 50 newtons. Tem alguma outra força para se opor à força-peso do carinha A? Tem, galera. Se tivesse outra coisa pendurada do outro lado, querendo puxar o B também, mas o único que está puxando o B aqui é o bloco A. Então, automaticamente, se eu te perguntar qual é a força resultante, você já fala assim, uai, cara, faz nem sentido que você me perguntou, porque força resultante é o próprio peso de A. Por quê? Porque não tem outra força. Ah, mas e a tensão não é outra força, não, Carlos? Pois é uma força que foi transmitida através da corda graças ao cara A. Não é uma força que está se opondo, ou que outro corpo fez. Quem está fazendo a tensão, na verdade, é o A. O A faz uma força no B. Entendeu? Aí o B não faz uma força no A, não. Isso é a terceira lei, eu vou chegar lá. Só que eu posso te responder. O B faz força no A também. Só que imagina o seguinte: eu vou te empurrar em cima da pista de patinação. Aí eu te dou um empurrão. Como não tem atrito nenhum, aí você fala assim, não, cara, quando você me empurrar, encostar em mim, fazer força em mim, eu vou fazer força em você. Vai, mas como você está em cima de uma pista sem atrito, você vai embora, eu vou ficar quieto. Beleza? Então tá aí, a força resultante é a própria força peso de A. Então já tá aí, força resultante. Já achei a força resultante. Vamos no passo a passo, porque tem uma leis de Newton é uma receita de bolo, tá? Você seguir a receitinha de bolo aí, você fecha a minha prova. Beleza, então vamos calcular agora a aceleração da gravidade. A aceleração, perdão, a aceleração da gravidade, não, a aceleração do sistema. A aceleração, ela é força total, o resultante, massa total, o resultante, vezes aceleração. Força resultante, já vou substituir aqui, 50 newtons. Está atuando sobre quem? Sobre os dois. Tá certo? Sobre os dois. Tá? Vezes aceleração. Então a aceleração aqui vai ser o quê? 50 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 7,111 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Vou até aproximar isso aqui de 7, só para facilitar a nossa vida. 7 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Aceleração do sistema aí. Até aqui tudo beleza? Tudo tranquilo? Pode seguir o barco? Porque agora Pera eu aí, vou um segundo. dar uma olhada aí. Qual a dúvida? Ô, Carlos, aqui, ali, ó, embaixo do B tem um cálculozinho que tá tampando a parte de baixo para mim. Ali Ah, embaixo cara, de foi mal. PA igual a 5 vezes 10. Não, não, aí não, antes. Aqui?
Sabe aqui embaixo de pego, atenção? Essa região aqui? Olha, eu não tô vendo o seu mouse, mas eu acho que seja. Ah, moço, sacanagem. Bem, deixa eu colocar a tensão, vou calcular a tensão aqui, ó. Se eu fizer o cálculo da tensão aqui, você vai enxergar, não vai? Então, a tensão, ela é a massa. Aí eu pergunto, qual massa? Aqui foi a massa de todo mundo, que a força resultante é a massa total, certo? Tá aqui, ó, massa total. Beleza? No caso da tensão, a tensão está atuando só no carinha B. Então eu vou usar só a massa do carinha B, vezes a aceleração. Beleza? Então a tensão vai ser, eu arredondei a aceleração, né? Vai ser a massa de 2 vezes 7, alguma coisa, né? Aí a tensão vai ser o quê? Aproximadamente 14 Ô, newtons. Carlos, Oi. mas vai dizer onde a tensão. Vai dizer no enunciado onde a tensão passa a força, ou é mais questão de lógica, de entender o que. Aonde. Ó, será lógica, tá? Será lógica. Tanto que eu vou mostrar um outro exemplo aqui, né? Que geralmente vocês pedem para emendar uma aula na outra mesmo. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui, eu só vou dar uma quebradinha na aula para não ficar muito longa. Eu vou colocar um outro bloco pendurado aqui, ó. Se tem outro bloco pendurado, aí tem outra tensão. Aí você tem que entender qual é a tensão, né? Quem está fazendo cada um. Essa daqui quem está fazendo o A. Se eu coloco um terceiro bloco pendurado do lado de cá, ó, um bloco C, por exemplo, aí ele também vai transmitir e vai fazer tensão em B. Então, em B, se eu tivesse dois blocos pendurados aqui, como é o próximo exemplo, aí eu teria duas tensões. Aqui eu tenho uma só, ele não vai falar que a tensão está atuando aqui. Tanto que, tá? Sua pergunta é pertinente que eu vou mostrar uma outra coisa. Tanto que, é porque eu vou falar isso mais em leis de Newton. Quando o bloco, essa daqui, ó, você pode falar que é a força que o bloco faz do bloco A faz em B, certo? A força que o bloco A faz em B. Beleza. E o B não faz força no bloco A, não? Faz também. Bom que a gente já vai familiarizando com isso. Faz também. Como é que ela é? Qual é a natureza dela? Que tipo de força que ela é? Uma força transmitida através de uma corda. Então ela também é tensão. Só que eu vou mudar a ordem aqui, ó. O B fazendo força no A. A lá de cima é o A fazendo força no B. Por isso que ela está lá em cima. E aqui seria o B falando assim, ó, eu também vou fazer força em você. É igual um cabo de guerra. Você pode ganhar, você vai ganhar. O cara em A ganhou. Só que a força que ele fez em mim foi a mesma que eu fiz nele. Então por que ele ganhou? Porque eu não conseguia segurar no chão ali, o pezão ali, não conseguia atrito no chão suficiente. E ele ganhou de mim. Certo? Então, quando eu vou empurrar a parede, ou eu bato na parede, machuco todo, a força que eu fiz na parede é a mesma que a parede fez em mim. Só que a parede, a força que a parede fez em mim, estragou um pouquinho a minha superfície. Só isso. Entendeu? Porque é o que a gente fala que você usou a corda só como um meio de transmissão só. Tranquilos? Beleza? Tudo beleza, galera? Eu posso ir resolvendo? Que aí eu vou colocar para vocês lá uma tarefazinha na plataforma que aí eu vou assim que eu colocar eu mando para vocês, tá? Eu vou colocar lá com um prazozinho legal para vocês resolverem, não preocupa não. Uma situação semelhante a essa daqui, tá? Uma outra semelhante a essa daqui, tá certo? Vocês viram que o objetivo foi praticamente o mesmo. A diferença é que aqui eu até tinha tensão, mas eu não calculei, tá? Aqui eu tenho tensão e eu tenho uma terceira situação que é essa daqui com três blocos pendurados, tá certo? Com três blocos pendurados aí, tá? O que que vai mudar em relação às perguntas? Nada. Vou perguntar a mesma coisa. O que que vai mudar no desenvolvimento aí dessa questão? Beleza? Tranquilos? Vou pedir só 5 segundos só para eu poder encerrar a aula, para ela não ficar muito longa e recomeçar aí.